Olá pessoal, sou o professor Josivaldo dos Santos de Barra, do Polo da Universidade Estadual do Piauí, do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROF-UESP. Irei apresentar para vocês um vídeo a partir do mapa conceitual que faz parte da avaliação nacional da disciplina Problemáticas da Educação Física. As problemáticas da educação física estudadas durante essas 7 semanas foram as seguintes: atuações docentes, relações entre teoria e prática, aspectos legais da educação física, indisciplina e afastamento nas aulas de educação física, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte na educação física, questões de gênero e a pedagogia freiriana através dos temas geradores. A primeira problemática estudada está relacionada às atuações docentes, na qual se destacam três: as atuações docentes referentes às práticas tradicionais, onde o professor ele visa apenas o rendimento, né? As suas aulas são dedicadas a treinamento de equipes para competições escolares, sejam escolares, também para competições a nível estadual, regional e nacional. E há, nesta prática, a exclusão dos menos habilidosos, pois há uma ênfase no treinamento de equipes, ou seja, os mais habilidosos sempre serão os mais privilegiados. Já o abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico se caracteriza pela não intervenção do professor, ou seja, o professor ele chega para a sua aula e apenas entrega a bola a seus alunos, que é o conhecido rola-bola. E os alunos mais habilidosos tomam a frente da aula e passam a desenvolver o esporte. E o professor fica alheio à aula, né? Ele fica disperso, ele não tem intervenção, ou seja, os alunos que dividem as equipes, que decidem quem vai jogar e quem não vai jogar. Temos muito também com essa questão do abandono do trabalho docente, a questão da exclusão, ou seja, os mais habilidosos, como tomam à frente das práticas da atividade, então os menos habilidosos, aqueles que não se sintam confortáveis e são excluídos pelos demais, eles tendem a não participar da aula, porque não há uma intervenção do professor. Já as práticas inovadoras, elas vêm para se contrapor a essas práticas tradicionais, que elas são caracterizadas por aulas inclusivas, onde o professor propicia conteúdos inclusivos e busca intervir durante toda a aula. Ou seja, há uma ruptura com as práticas tradicionais, né? E as práticas pedagógicas novas, elas vêm para incluir os alunos, né? De forma que todos possam participar de forma ativamente. E há uma intervenção contínua do professor, em contraponto com as práticas do abandono do trabalho docente. E há uma preocupação com a formação integral do aluno, tanto nos aspectos físicos, sociais, mentais, né? Há uma formação completa. Para destacarmos e para verificarmos essa atuação docente, nós destacamos 4 dimensões, que está relacionada ao processo de transformação da área, onde a área, ela, com o passar do tempo, ela foi se transformando, né? Então foram aparecendo novas práticas docentes. Temos as condições objetivas de trabalho, que é a questão de espaço, a questão de materiais disponíveis, a cultura da escola, se aquela escola tem a cultura esportivista, tende a interferir na atuação do profissional, né? Porque o profissional ele vai também levar os conteúdos da educação física para a esportivização, para o treinamento de equipes. E as disposições sociais do professor, ou seja, está relacionado também com a sua formação básica, a sua formação acadêmica, o meio no qual o professor ele está inserido. Então, interfere também nas suas atuações docentes. Na segunda semana, nós tratamos da relação entre teoria e prática, onde nós colocamos como uma dupla característica, que é o ensinar a fazer, que tem uma relação com as práticas tradicionais, que é o foco na prática, onde o professor ele foca somente no ensino da prática, dos conteúdos, seja ele dos fundamentos técnicos e táticos do esporte, né? O caráter recreativo, que tem muita relação com o abandono do trabalho docente,
os conteúdos esportivos tradicionais, né? Então o professor ele só passa aqueles conteúdos tradicionais que são os conhecidos como Quarteto Fantástico, né? Que é o futebol ou o futsal, o basquete, o handebol, o voleibol. E o ensinar sobre o fazer está relacionado com as práticas inovadoras, né? Onde há uma compreensão conceitual das práticas corporais, ou seja, onde o professor ele busca conceituar aquelas práticas, ele procura passar para o aluno por que ele fazer aquela prática, qual o sentido que tem a prática. Há uma reflexão crítica sobre os conteúdos a partir dessa compreensão conceitual, ou seja, onde os alunos passam a serem estimulados a refletirem sobre os conteúdos estudados. E o professor, ele busca a contextualização histórica, cultural e social das práticas corporais, né? Essa integração, né? O valor que tem do ensino das práticas corporais com o cotidiano dos alunos. E deve focar também na abordagem holística, né? Que é com relação a todos os conhecimentos, né? Relacionados às práticas docentes, né? O olhar o aluno de forma por inteiro, né? Não em partes. Isso é que devemos enfatizar com relação à abordagem holística. Quais são os desafios e problemas com relação à teoria, à relação entre a teoria e a prática? A implementação curricular, que é um desafio, né, você implementar o currículo, um currículo inovador, né, em uma escola que ele já vem com aquela cultura esportivista, né, as interpretações equivocadas com relação à prática da educação física, que eles veem apenas como uma disciplina eminentemente prática, com uma disciplina que é só para brincar, né? O desconhecimento e formação docente também é um desafio, né? Que os professores, eles, principalmente aqueles que foram formados nas práticas tradicionais, né? Durante a sua vida escolar na educação básica, tiveram vivência somente prática, né? E na sua vida acadêmica também, então vivenciaram mais aquelas disciplinas ligadas ao esporte, então eles tendem a levar para a escola. Então deve haver esse rompimento, né? Dessa estrutura, que é um grande desafio, né, do professor com essas práticas corporais inovadoras. Então, elas têm muita relação com as práticas tradicionais. Na terceira semana, nós tratamos sobre os aspectos legais da educação física. E vale destacar a Constituição de 1937, onde ela já trazia a educação física como obrigatório, né, na educação. Em seu artigo 131, a educação física constava como obrigatória em todas as disciplinas primárias, normais e secundárias, não podendo nenhuma escola de qualquer desses graus deixá-la de ofertá-la. Já na Lei 1961, estabelece a obrigatoriedade da educação física como parte do currículo escolar, foco na formação integral e desenvolvimento físico dos alunos, né? A prática era obrigatória nos cursos primários e no médio, né? Aos alunos com idade de até 18 anos. 10 anos depois veio a Lei 5.692 de 71, né, e que ela foi reformulada pelo Decreto 69.450, que ela estabelecia que era facultativo, né, aos alunos que trabalhassem mais de 6 horas, né, que estudassem à noite, que tivesse mais de 30 anos de idade, prestar serviço militar e que fosse incapacitado fisicamente, né? E que com esse decreto de 69, número 69 de 69.450, ele colocou o termo atividade, né? Como a educação física como sendo atividade, né? Que por seus meios, processos e técnicas desperta, desenvolve, aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando, constituindo um dos fatores básicos para a conquista das finalidades da educação nacional. BET 1991. Já a Lei 9.394, que é a LDB de 1996, ela deixa de fora, né, a educação de jovens e adultos, né,
que ela definiu a educação física como um componente curricular, deixou de ser conhecida como atividade e passou a ser um componente curricular, né, integrado ao currículo da educação básica, né. Ela ainda nesse momento ela foi no ano de 2001 ela foi implementada ao texto a obrigatoriedade da educação física e facultativa dos cursos noturnos, né? E que sendo que no ano de 2001 ela passou a ser exigida na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, né? Já a lei que é a mais recente, que é o que rege hoje, é a Lei 10.793 de 2003, né? Que ela tenta reverter a situação pouco esclarecedora do texto da LDB de 1996, que se refere às facultatividades, né? Que mais ainda a gente observa que ela ainda necessita de uma revisão por conta da sua concepção biologicista, né? Ainda há uma imagem que tem da educação física que ela é eminentemente prática, né? Uma disciplina eminentemente prática, que só vê o movimento, que não vê que a educação física pode propiciar ao aluno diversos conhecimentos, além da prática em si. Então ela ficou facultativa para grupos específicos, né? Que são aqueles que cumpram uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que estejam prestando serviço militar, e que aqueles que estão amparados pelo decreto 1442, de 21 de outubro de 1969, né, que fala da questão dos afastamentos com relação principalmente a questões de saúde, atendimento domiciliar, certo? E aquele que tem, e aquela pessoa que tem a prole, né, que é a mulher, a criança, a jovem, né, que tem a prole, né, que tenha filho. Já na quarta semana nós trabalhamos a indisciplina e o afastamento, né, que tivemos como texto base a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física, de Soraya Darida, Fernando Jaime Gonzalez e Guiz Diciene, que os afastamentos eles têm muita ligação com as práticas tradicionais e o ensinar a fazer, né? Tende a afastar os alunos dos cursos noturnos por ver a educação física como uma atividade eminentemente prática, né? E que aquele que trabalha não precisa se exercitar, né? Não precisa conhecer. Quais são os motivos? Né? São os aspectos legais, como nós falamos, que está na Lei 10.793, que faculta aos grupos específicos que eu falei agora há pouco, né? O horário das aulas, ele tende a afastar os alunos, principalmente as aulas no contraturno, por conta da dificuldade de deslocamento dos alunos, então fica mais difícil, então tende a afastar os alunos. A repetição dos conteúdos, né? Que é uma prática tradicional, que é os conteúdos repetitivos, aqueles que nós falamos, né? Que é repetir ou a repetição somente de um esporte durante toda a vida escolar, ou aquele quarteto fantástico como nós já conhecemos, né? Que é o futebol, o futsal, o voleibol, o handebol e o basquetebol. Os insucessos, né, que são as frustrações dos alunos que tiveram durante as práticas, então tende a afastar eles. Se de uma determinada prática ele não conseguiu fazer e foi ridicularizado, ficou envergonhado, né, pelos demais colegas. E tende à exclusão e autoexclusão. Quando eu falo de autoexclusão, eu falo daqueles alunos que se sentem desmotivados, que se sintam envergonhados em participar, né? As meninas, elas tendem a não querer participar por conta de ficarem suadas, né? De muitas vezes por não ir no mesmo ritmo dos meninos, depois virarem chacota dos meninos, entendeu? Dos demais alunos por errarem algum movimento, então ela tende à exclusão, tanto de alguns meninos e de algumas meninas. Quais são as estratégias? Nós temos como estratégia o Sport Education, né? Nós temos o futebol calerreiro, né? Nós temos um modelo de responsabilidade social, pessoal e social, e um modelo híbrido que junta o Sport Education com o modelo de responsabilidade pessoal e social. Tem uma forte relação, né, com as práticas inovadoras. Já enquanto a indisciplina, que é muito presente no nosso contexto escolar, não só da educação física, mas nas demais disciplinas,
Nós temos as conversas paralelas, que durante as aulas é muito comum, né, os alunos conversarem, principalmente nas aulas teóricas. O desrespeito às regras, então os alunos indisciplinados, eles não reconhecem as regras, eles não querem respeitar as regras que são estabelecidas no contexto escolar. A família e a comunidade em qual ele convive reflete muito nos casos de indisciplina. As tecnologias, principalmente o uso do celular durante as aulas, é muito comum, então ele interfere bastante, né, com relação à indisciplina, às conversas, às ligações durante as aulas. E as estratégias para mitigar as indisciplinas, nós temos como cooperação, o ambiente, a diversidade e a responsabilidade, ou seja, juntando todos isso, um ambiente propício à cooperação dos alunos, uma diversidade de conteúdos, dando responsabilidade aos alunos, né, tende a mitigar essa indisciplina, que tem uma forte relação com as práticas inovadoras. Na quinta semana, nós tratamos das dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, que nós destacamos a importância de se trabalhar o esporte dentro da educação física, né? Por quê? Porque o esporte é um conteúdo importante que ele integra, que ele inclui, mas aí depende muito da forma como ele é tratado dentro da educação física, né? Quando ele é tratado no modelo esportivista, ele tem uma forte ligação com as práticas tradicionais, que é principalmente influenciado pelas práticas militares da época, né? Da década de 70, 80 e meados de 90, né? A hegemonia dos esportes, né? Então há uma hegemonia de alguns esportes, como o futebol, o futsal, dentro do contexto escolar, né? Então há uma dificuldade dentro da escola que tem esse modelo esportivista de se colocar novas práticas, né? Os aspectos biológicos estão muito relacionados, né, com a questão esportivista, então tem essa dificuldade de se trabalhar os novos esportes, principalmente naquelas escolas em que há um foco na seleção de equipes, na participação de competições. E os professores, né, como eu falei anteriormente, a formação dos professores interfere bastante no ensino, né, do esporte, né, no ensino do esporte. Então, se o professor tem uma formação para um determinado, ele já vem de um determinado esporte, desde a sua educação básica, na sua formação acadêmica, ele tende a querer incorporar dentro da escola. O que e como ensinar, né? Através de práticas renovadoras, né? Práticas inovadoras, como nós falamos anteriormente, propiciar a maior número de diversidade das práticas corporais de movimento, né? Que é a dança, as ginásticas, as práticas corporais de aventura, né? Os esportes, né? Os jogos e as brincadeiras. Então isso vai fazer com que o aluno participe das aulas, né? Busque a formação integral dos alunos, né? A formação integral dos alunos, uma avaliação contínua é muito importante, estar presente nas práticas inovadoras, né? Tentando buscar renovar, né, as suas práticas, buscando mitigar as dificuldades que vão acontecendo durante o desenvolvimento das aulas. E o panorama atual, né? Já há avanços, né, principalmente com relação à implementação da BNCC, né, que é um marco, né, que trata a educação física de forma a estabelecer os mais diversos conteúdos da cultura corporal, né, esquematizados, sistematizados, e a formação continuada, que é no caso dos mestrados, dos doutorados, que hoje já tem muito, ainda é pouco, mas nós temos um exemplo do PROEF, que tem contribuído bastante, né, com a formação continuada, para que os professores possam trabalhar o esporte de uma forma diferente do que era trabalhado antigamente, né, que é a práticas tradicionais, a prática do abandono do trabalho docente. Na sexta semana nós trabalhamos as questões de gênero, né, que para isso nós devemos saber, primeiramente, diferenciar, né, os aspectos com relação aos gêneros, que é muito presente nas aulas de educação física, né, que são os estereótipos de gênero que nós observamos, é isso, que é bastante presente nas aulas de educação física. Nós precisamos diferenciar, primeiro, o que é gênero
Gênero é a construção sociocultural relacionada ao masculino e feminino, enquanto que sexo é a característica biológica diferenciando homens e mulheres, e orientação sexual são as relações de desejo e práticas sexuais. Então é importante o professor conhecer primeiro para poder trabalhar as questões de gênero na escola. A construção cultural dos corpos, não é isso? É importante você tratar, né, o corpo, como que o corpo se comporta durante as atividades, tanto o corpo masculino quanto o feminino, e passar que existem diferenças biológicas e socioculturais, né? São as vivências socioculturais que os meninos têm, que as meninas têm, que também os diferenciam, né? Mas isso não quer dizer que os meninos não possam participar das mesmas atividades que as meninas e que não existe um esporte hegemonicamente masculino e um hegemonicamente feminino, que todos possam participar. Existe sim o esporte de rendimento que é tratado, que é jogado, que é praticado apenas por homens, e tem os esportes que é praticado apenas pelas mulheres. Mas isso já está sendo mitigado, né? Que é o exemplo que era antigamente o nado, que era conhecido como nado sincronizado, agora é natação rítmica, né? E temos o atletismo misto já também, certo? As aulas mistas ou separadas, as aulas separadas, elas têm uma característica das práticas tradicionais, né? Que antigamente eram separadas. Os meninos faziam um horário, os meninos faziam um outro. Então os meninos era só futebol, as meninas era só voleibol ou queimada, enquanto que as aulas mistas elas vêm para incluir, para diminuir o afastamento, né? Para dizer que os meninos e as meninas elas podem interagir, podem praticar as mais diversas práticas corporais de movimento, né, juntos, e que não há diferenciação. E que as práticas pedagógicas e alternativas didáticas, né, que são as práticas inovadoras da educação física, né, e que tem a formação dos professores, né, que os novos professores, os professores que estão buscando a formação continuada possam estar trabalhando as questões de gênero dentro da educação física, né, que é muito importante, que são as práticas inovadoras da educação física. E a sétima e última semana nós tratamos da pedagogia freiriana, com os temas geradores, que nós tivemos como base as problemáticas emergente dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF, né, parte do capítulo 3 do livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Estas temáticas são importantes para a formação dos professores pesquisadores para trabalhar, né, através de temas geradores. Segundo Paulo Freire, os professores devem propiciar questões sociais relevantes para os alunos, problemas do cotidiano, temas ligados à realidade dos educandos, influência da sociedade na vida dos educandos, relação entre temas geradores e contextos sociais específicos, a importância da contextualização para a compreensão dos temas. Paulo Freire trata também das questões das situações limites, né, que são os momentos de confronto com a realidade opressiva, desafios que questionam a consciência, a ação e a oportunidade para a transformação e superação. E a problematização, né, que é o questionamento das estruturas sociais injustas, análise crítica das condições de vida, identificação de desafios e possíveis soluções. Para finalizar, iremos falar da dialogicidade, né, que tem um papel importante no processo de ensino-aprendizagem, né, que ele funciona como uma comunicação horizontal entre educador e educando, a troca de experiências e saberes e a construção coletiva do conhecimento. Então é isso, gente, que eu tentei passar para vocês e muito